começou a desenvolver outros métodos para outros tipos de transtornos mentais. Então a gente trabalhou com Alzheimer, a gente trabalhou com mal de Parkinson, trabalhou com casos de esquizofrenia em adultos também. E agora, recentemente, a gente trabalhou também com autismo, então a gente notou que tem uma diferença entre a estrutura cerebral de pessoas que são neurotípicas e pessoas que são neurodivergentes. A gente fez também para ADH, que seria déficit de atenção, e aí a gente nota então que essa diferença no cérebro ela produz então uma modificação no comportamento. E aí isso permite então que a gente faça diagnóstico. Hoje em dia, se você quiser saber se você tem diabetes, você vai no médico, faz um exame de sangue e você consegue saber se você tem diabetes ou não. Só que para a maioria dos transtornos mentais a gente não tem uma maneira de fazer isso. Então, o que isso ajuda no diagnóstico, por exemplo, de autismo ou déficit de atenção? No caso do autismo, se for um caso grave, ele é mais facilmente diagnosticado. Então, autismo você tem nível 1, 2 e 3. O nível 3 é o que precisa de muito suporte, que são aquelas crianças que geralmente elas não se comunicam. O nível 2, elas se comunicam, mas se comunicam um pouco menos do que uma pessoa que seja nível 1. E o nível 1 seria o caso leve. Certo? Então, o caso leve ele é o mais difícil de identificar porque ele acaba confundindo com outros tipos de transtornos. Então, por exemplo, você tem características de crianças que têm autismo e características em crianças que têm déficit de atenção e alguns outros tipos de transtorno bipolar, por exemplo, aparecem um sobreposto do outro. E aí o que acontece é que se você não tiver um profissional altamente qualificado, você não consegue fazer diagnóstico. Certo? Então, se você olhar o número de sintomas que uma pessoa autista pode ter, isso pode te passar de 50 sintomas diferentes. E quando é leve, esses sintomas um manifestam o outro. Então, por exemplo, tem uma frase que fala que quando você conheceu um autista, você conheceu um autista. Então, eles nunca são iguais, certo? E aí dificultou o diagnóstico. A gente pretende encontrar quais são as principais diferenças do cérebro de uma pessoa neurotípica e uma pessoa neurodivergente e usar essas diferenças para fazer o diagnóstico que seja como se fosse um exame de sangue. Então, a pessoa vai, ela é colocada num aparelho de ressonância magnética ou a gente usa os eletrodos para medir a atividade cerebral e a partir disso você vai poder dizer com uma certa probabilidade se a pessoa ela tem o transtorno do espectro autista ou não. Então a ideia é fazer com que isso seja uma coisa quantitativa e não apenas subjetiva que dependa da experiência do médico. Uma coisa que a gente observa é que a parte frontal do cérebro, que seria o córtex frontal, é a parte principal associada com contatos sociais. Então, o jeito que você conversa com as pessoas, que você entende as pessoas, e isso nas pessoas que têm transtorno do espectro autista, isso acaba sendo diminuído. Então, tem uma diminuição nas conexões dessas regiões. Só que, por outro lado, as pessoas que, principalmente nível 1 do autismo, elas podem ter outras características. Então, por exemplo, é comum que pessoas que tenham nível 1 tenham também altas habilidades. Seria a superdotação. A ferramenta seria assim, seria um aparelho que você coloca a pessoa nesse aparelho e aí o programa vai te dizer qual é a probabilidade da pessoa ter esse transtorno ou qualquer tipo de transtorno. Então, é assim, é algo ainda que está longe da gente conseguir, porque você precisa de um aparelho que seja rápido e seja bastante preciso, e hoje é muito complicado de obter os dados, porque se você usa ressonância magnética, você precisa ficar mais de 1 hora dentro de um scanner. E uma criança que às vezes tem algum tipo de transtorno acaba sendo muito difícil, porque não pode se mexer, por exemplo. Mas com os novos aparelhos, é provável que isso seja mais fácil de conseguir e que a gente consiga entender mais essas neurodivergências, porque no fundo, o que a gente nota hoje é que o número de casos de autismo está aumentando. Então, por exemplo, hoje é 1 para cada 36, e na Coreia e na Inglaterra já verificou-se que é 10%, então a cada 10. Então vai aumentar cada vez mais. E na verdade o que acontece é que o que a gente observa é que não aumentou tanto os casos, o que melhorou foi o diagnóstico. Então essas pessoas sempre estiveram por aí, certo? Então, se a gente olha ao longo da história, várias pessoas apresentaram características autistas. Então, o que vai acontecer é que a gente vai conseguir identificar mais e vai conseguir dar melhores condições para essas pessoas se desenvolverem, né? Então, por exemplo, essas habilidades que elas têm, se elas forem desenvolvidas, elas podem chegar até descobertas, por exemplo, científicas ou artísticas, que pessoas neurotípicas às vezes não conseguem porque falta o hiperfoco, né? Então falta um foco que essas pessoas têm.